a Bíblia aberta e nós vamos começar a adorar, vamos começar a louvar. Louvar é dizer bem, e assim também vamos ter os nossos ouvidos atentos à palavra de Deus. E diz assim a palavra de Deus em Josué: e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e a todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Agora sim, vamos escutar um pouquinho da palavra de Deus. Há uma canção que eu por acaso até gosto, porque eu gosto de fado, que é da fadista Marisa, que ela diz assim: é preciso perder para depois ganhar, mesmo sem ver, é acreditar. Mas o que é que isto tem a ver connosco? O que é que a fadista, esta canção da fadista tem a ver connosco? Eu quero vos dizer que Deus, quando estava a falar com Josué, num tempo difícil, Josué tinha perdido o seu líder, o seu mentor, o seu pai espiritual, a sua referência. José emocionalmente estava mal. O mundo tinha desabado para ele naquele momento que ele estava a passar. Estava sendo um momento difícil para Josué. Então, nesta noite, nós vamos pensar um pouco o tempo dos R's. Se vocês estiverem com alguém, diga para quem estiver ao vosso lado o tempo dos R's. Se vocês estão-me a ouvir, façam também no rodapé e colocam o tempo dos R's. E todos juntos vamos ser participativos. Estamos a viver tempos de perda de emprego, de saúde, na economia. Estamos a perder tempos também de perda de familiares, de afetos. O mundo está de cabeça para baixo. Mas eu quero vos dizer, meus queridos, que Deus é o mesmo que esteve com Moisés, é o mesmo Deus que esteve também com Josué e é o mesmo Deus que está hoje, em pleno século XXI, conosco. Mas uma coisa eu quero vos dizer: Deus está-nos a dar a oportunidade dos R's começarem na nossa vida. Entre muitos R's, nós vamos pensar o R de recomeçar, o R de resgatar, o R de reencontrar, o R de reabraçar e tantos R's. Foi isto que aconteceu com Josué. Temos que segurar a vida e não um corpo morto. Quando Deus disse a Josué: olha, Moisés está morto. Para Josué não foi fácil perder o seu líder, a sua referência. Não foi nada fácil. Mas uma coisa nós temos que pôr na nossa vida cristã: nós precisamos de segurar a vida. É hoje, é o nosso presente. E não ficarmos agarrados a um passado, a um Moisés que já morreu. Moisés tinha sido um bom líder, Moisés foi uma boa referência, Moisés foi um pai espiritual para Josué, Moisés foi o libertador do povo saindo do Egito, Moisés foi tudo isso. E Josué, aquele momento difícil para a sua vida, Deus estava-lhe a dizer: Moisés, o meu servo, morreu. E então Josué, nesta hora, nós que estamos passando por tempos difíceis, é tempo de nós agarrarmos a vida, que é a esperança, é o nosso presente e será também o nosso futuro. Deus estava a falar com Josué: é tempo de um novo recomeço. Deus com Moisés, Deus quando estava com Moisés, a nuvem se movia, era a presença de Deus. A coluna de fogo era a presença de Deus. Quando Deus estava com Moisés, no ministério de Moisés, quando Deus se movimentava, o povo se movimentava. Mas com Josué já não foi assim.
quando o povo se movimentava, porque a palavra de Deus nos diz que era esta a ordem: onde tocar a planta do teu pé, do vosso pé, eu vou-vos dar. E então com Josué, o ministério de Josué estava sendo diferente, iria ser diferente do que aquilo que foi com Moisés. E Deus estava a dizer: olha, eu contigo vou agir de maneira diferente. É o tempo dos erros. Estamos a viver nestes dias tão difíceis, tão conturbados, mas são tempos de nós nos prepararmos para os erros da nossa vida. O erro de recomeçar, o erro de resgatar, o erro de restaurar, o erro de reencontrar, o erro de reabraçar. Este é o nosso tempo de recomeçar. Nós podemos ver o primeiro ponto. Deus continua a ser o mesmo que foi com Moisés, seria também com Josué. O projeto de Deus para o povo de Israel não tinha terminado quando Moisés morreu, mas, ao contrário, iria ser continuado. Josué, ele tinha uma missão que Deus lhe tinha dado. Era levar o povo para a terra prometida, para Canaã. Josué, naquele momento, ele ficou temeroso diante da perda do seu líder espiritual. Diante da perda daquele homem que ele tinha como referência. Mas o primeiro erro começou para Josué. Para Josué era recomeçar. Deus conhecia as fraquezas, a fragilidade que Josué estava a passar naquele momento. E eu quero vos dizer, meus queridos, Deus conhece as tuas fragilidades nos tempos difíceis. Ele nos entende. Mas nós não podemos ficar agarrados àquilo que morreu. Nós não podemos ficar agarrados ao nosso passado. É tempo de recomeçar. Temos que entender que o melhor que Deus tem está à nossa frente. É preciso perder para depois ganhar. Mesmo sem ver, é acreditar. Esta é a canção da fadista Marisa. Acreditar é ter fé. A nossa missão aqui na terra é continuarmos o propósito de Deus para cada um de nós. Josué precisava de se agarrar à vida. Josué precisava se agarrar ao novo começo de vida. Muitos são aqueles que ficam agarrados ao passado, ao seu pastor que já tiveram, à sua igreja que já tiveram, ou, por exemplo, estão num segundo casamento, ou por viuvez, ou por divórcio, ficam agarrados ao primeiro marido, à primeira esposa que tiveram, aos relacionamentos. Tudo isso, eu quero vos dizer, Deus continua a estar vivo e Ele é o nosso presente vivo e será o nosso futuro. Muitos têm agarrado, o meu trabalho que eu tinha era bom, os relacionamentos que eu tinha, mas tudo se foi perdendo. Alguns ainda ficam agarrados. A igreja, quando eu me converti há 20, há 30, há 40 anos, assim é que eu gostava. Porque cantava-se assim, porque a igreja era assim, porque se falava assim. Eu quero te dizer, tu precisas de passar nesta noite pelo primeiro R da tua vida, recomeçar. Tudo isto, meus queridos, é passado. Não podemos mudar o passado, mas podemos mudar hoje o nosso presente, que nós iremos ver o nosso futuro. Então, o mesmo Deus que estava com Moisés seria o mesmo Deus que iria estar com Josué. Segunda coisa que Deus fala a Josué: levanta-te. Deus está a mandar Josué levantar. Parecia que Deus estava indiferente. Josué estava ali triste. Josué estava abatido. Parecia que Deus estava indiferente à sua dor, à sua angústia. Mas Deus estava-lhe a dar uma ordem: Josué, levanta-te. Era uma ordem que Deus estava a dar. Não podemos recomeçar, ou resgatar, ou reconstruir, ou reencontrar caídos, deprimidos. Não podemos. Requer ação em cada um de nós. É tempo de nós nos levantarmos para resgatarmos aquilo que perdemos, para reconstruir aquilo que foi caído, para recomeçar de novo aquilo que não ficou acabado ou pronto. Terceiro ponto que nós podemos ver,
que Deus diz a Josué: olha, Josué, passa o rio Jordão. No meio desta perda, era para continuar. No meio daquela tristeza, no meio daquela angústia que Josué ali estava. Mas Deus tinha o propósito dele para a vida de Josué, também para o seu povo. Então Deus disse: olha, levanta-te e passa com o povo para o Rio Jordão. Atravessa o Rio Jordão e leva o meu povo. O povo que era o povo de Deus. Josué tinha que agir. Meus queridos, para nós recomeçarmos, nós não podemos continuar caídos, deprimidos, olhando para o passado ou agarrando o passado, aquilo que nos aconteceu, aquilo que nós tivemos e que hoje perdemos. Nós não podemos continuar no passado. Precisamos de nos levantar e precisamos de levar o povo de Deus a atravessar o Rio Jordão. Este tempo de confinados, que nós não podemos abraçar, nem podemos estar juntos, nem rir juntos. Deus estava a dizer a Josué que não se tinha esquecido dele. Assim como ele foi com Moisés, o propósito de Deus iria continuar com Josué, mas ele teria que passar o Rio Jordão. É uma nova etapa para Josué. Era uma nova etapa para o povo de Israel. Um recomeço para o povo. Era uma nova etapa para o povo. Tinha que atravessar o rio. Nós também temos o ID de Jesus. Há 2000 anos. Ele também nos disse a cada um de nós: ide por todo o mundo. Pregai o evangelho a toda a criatura, até aos confins da terra. Meus queridos, há 2000 anos atrás era difícil irmos aos 4 cantos do mundo. Mas hoje nós temos tudo. Temos as oportunidades todas, sem sair da nossa casa. Há 50 anos era impossível, mas hoje é possível. Hoje temos que continuar a missão de Deus. Deus falou para Josué, para ele se levantar e levar o povo, passar o rio para o outro lado. A nossa missão hoje é a mesma que Jesus nos deu há 2000 anos atrás e continua sendo atual até aos nossos dias. Deus não se esqueceu da sua criação. Deus não se esqueceu do seu povo. Mas alguns reclamam: ai, é pandemia, ai, é isto, é aquilo. Deus não se esqueceu. Mas Deus está-nos a dar a oportunidade de nós recomeçarmos. Para isso, precisamos de nos levantar e precisamos de atravessar o Rio Jordão. Uma nova etapa para a nossa vida, uma nova etapa para o nosso ministério, uma nova etapa para a nossa família. Recomeçar. E no nosso recomeço precisamos de reconstruir, resgatar aquilo que nós perdemos. A nossa missão aqui na terra não é só vir à igreja, não é sentar nas cadeiras da igreja, é muito mais. A nossa missão aqui na terra é de levar esperança, de levar vida àqueles que estão perdidos, de levar o caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Esta é a nossa missão, esta é a nossa tarefa aqui na terra. Levar a esperança ao mundo que está perdido em trevas. Por isso, o último ponto, promessa de Deus, herança, é a mesma para os nossos dias. Assim como foi com o povo de Israel, assim como foi com Moisés, também foi depois com Josué. E nós podemos ver no versículo 3 que diz: todo lugar que pisar a planta do vosso pé é vosso. Com Deus com Moisés se movia através da nuvem e da coluna e o povo andava. Mas com Josué, Deus é muito criativo. O povo tinha que andar, pisar e Deus fazia o resto. Eles tinham que andar, pisar e Deus fazia o resto. Deus é criativo e continua sendo criativo. Sabem porquê? Porque há um tempo de recomeço para todos nós. Deus é o mesmo. Alguns ficam agarrados ao passado. Deus operou, Deus fez milagres. Eu quero vos dizer que Deus é o mesmo hoje, nos nossos dias. Ele continua a transformar, Ele continua a fazer o mesmo. Muitas das vezes, o problema é nosso.
ficamos agarrados ao passado e ficamos lá com aquilo que nós perdemos. O país, o marido, os filhos, e ficamos lá atrás. E não deixamos que a palavra de Deus se cumpra na nossa vida. Deus continua a ser o mesmo com cada um de nós. Continua a ser o mesmo. Sabem porquê? Porque Ele faz quando Ele quer, como Ele quer e à maneira que Ele quer. Talvez tivéssemos todos nós a passar por momentos difíceis durante este tempo. Talvez tivemos promessas na nossa vida que não foram cumpridas, devido à culpa nossa, das circunstâncias, ou porque não era o plano de Deus. É tempo de resgatar tudo aquilo que tu perdeste. É tempo de voltar à casa do Pai como ao filho pródigo. É tempo de reconstruir. É tempo de reencontrar a ovelha perdida. É tempo de resgatar o tempo que perdemos. Tínhamos tempo para tudo, menos para Deus. Ficava em último lugar na nossa lista. Mas Deus, Ele conhece o nosso coração e Ele sabe como é que nós temos andado até hoje. Com esta pandemia, alguns tiveram alguma dificuldade com as máscaras, mas para outros até foi de boa. Vivemos tempos que não podemos estar juntos, não podemos abraçar, não podemos sorrir, porque a máscara tapa. Nos cansamos de dizer palavras bonitas. A máscara, para alguns, até valeu. Para outros, talvez não. Mas Deus sabe qual era o nosso estado. E fomos ficando longe de Deus, mesmo estando dentro da igreja. É tempo de resgatar o tempo que nos fomos afastando, mesmo dentro da igreja. Não tínhamos vontade de orar. Não tínhamos vontade de ler a Bíblia. Deixámos de ofertar. Deixámos de ser fiéis. E nos afastamos. Depois veio o distanciamento nestas regras. Não precisávamos mais de abraçar. Alguns até agradecem, porque não gostam de abraçar. Não gostam de ser afetuosos. E assim, fomos ficando de costas voltadas uns para os outros e também para Deus. Ficámos agarrados ao passado. Ficámos agarrados àquilo que aconteceu. E Deus se movia antigamente, agora Deus não se move. Não, não se move. Deus continua a mover-se. Tu é que não te estás a mover. É tempo de resgatar o tempo perdido, de voltar ao primeiro amor. É tempo de recomeçar. É tempo de reencontrar, reconstruir aquilo que ficou caído. Último ponto. Não estás mais sozinho. Em Josué 1:9. Vamos ver o que é que a palavra de Deus nos diz. 1:9. Josué 1:9. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que tu andares. Porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde tu andares. Quando nós perdemos alguma coisa que nós dávamos valor, que era importante para nós, quando nós perdemos um ente querido, parece que ficamos desamparados. Parece que ficamos desprotegidos. Quando se perde um emprego, quando se perde o trabalho. Assim como Deus falou com Moisés e com Josué, é o mesmo Deus que está falando nos nossos dias. É o tempo do teu R. R de resgatar. R de recomeçar. R de reconstruir. R de reencontrar e reatar. É tempo de passar o Rio Jordão, uma nova etapa para a tua vida. Meus queridos, estamos a breves dias de voltar a abrir, as lojas, de voltar, não sabemos quando. Estamos a caminhar para isso.
Os tempos têm sido difíceis, mas o mesmo Deus que acompanhou Moisés é o mesmo Deus que acompanha cada um de nós. Está nas nossas mãos. Se nós queremos este R para a nossa vida, um R de recomeçar. Deus estava a passar, neste caso, Josué estava a passar por um momento difícil. Tinha perdido o seu líder espiritual. Josué estava abatido. É nos momentos de solidão, nos momentos de angústia, nos momentos de nós nos sentimos sozinhos, que Deus está lá para nos levantar. Que Deus está lá para ministrar à nossa vida. Que Deus está lá para dizer, levanta-te, eu vou estar contigo. E chegou o momento R da vida de Josué. Foi tempo de ele levantar. Foi tempo de ele levantar, olhar para cima e ver que ao seu redor Moisés já não estava. Moisés estava morto. Mas uma coisa ele sabia. Que o mesmo Deus que esteve com Moisés seria o mesmo Deus que estaria com ele nesta caminhada. Vocês podem dizer, pastor, eu estou a passar por momentos difíceis, momentos complicados. Eu quero te dizer que Deus quer te acompanhar neste momento difícil da tua vida. Agora, está nas tuas mãos. Se tu queres sair dessa monotonia, desse lamento, dessa lamentação, está nas tuas mãos. Tu dizeres como Josué, o meu mestre morreu, mas Deus está comigo. Não foi fácil para Josué, ele que cresceu com Moisés e ver a morte de Moisés, ver que Moisés não acompanhou, não iria acompanhar a terra prometida. Mas Moisés, ele sabia que Deus iria estar com ele. Meus queridos, quando Deus fala à nossa vida, Deus é real. Céus e terra passam, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Depois nós pudemos ver o que é que aconteceu com Josué, que Deus disse, Josué, ok, eu sei que tu estás deprimido, angustiado, mas olha, é tempo de tu te levantares. Meus queridos, não vale a pena nós continuarmos a lamentar que está mal, que o Covid é assim, que o Covid é assado. É tempo de nós recomeçarmos um novo tempo. Para isso nós precisamos de nos levantar. Tem que haver em nós esta ação, porque Josué tinha tudo para ficar ali onde estava, para recuar no propósito de Deus. Mas Josué não agarrou este R de recuar. José agarrou o R de recomeçar. E Deus estava-lhe a dizer a ele, olha, Josué, levanta-te, levanta e leva o meu povo, atravessa o rio, leva o meu povo para a terra que eu tenho prometido. Por isso, nesta noite, não importa qual é o tamanho da tua aflição, não importa qual é o problema que tu estás a passar, talvez tu tenhas perdido o marido, o emprego, talvez tenhas perdido aquilo que é mais precioso para ti. Eu quero te dizer que Deus continua a ser o mesmo hoje. Assim como Ele foi com Moisés, Josué, Ele quer ser também o mesmo Deus contigo. Mas uma coisa que tu precisas de fazer, não continuar em lamúria, tu precisas de levantar. Depois, acredita numa coisa, que Deus quando fala, Deus é um Deus de promessas e Deus não volta para trás a sua palavra. E Deus tinha dito a Moisés que levava o seu povo para a terra prometida. Moisés morreu, o projeto de Deus não morreu. Moisés morreu, não entrou na terra Canaã. Mas Josué continuou o projeto de Deus e levou o povo à terra Canaã. Por isso Deus é um Deus de promessas. Aquilo que foi prometido à tua vida, Deus vai cumprir segundo a sua vontade. E por último, neste tempo difícil que nós estamos a passar, eu sei que é complicado, eu sei que está sendo difícil, a economia está a gemer, as famílias estão a gemer,
toda a terra ela está a gemer. Mas eu quero te dizer que Deus, assim como foi com Moisés e com Josué, será o mesmo Deus que estará contigo. Não temas, por onde tu andares, Ele estará contigo. Por isso, hoje é o teu dia do R, de uma nova vida, recomeçar, restaurar, reencontrar, resgatar e recomeçar. O mesmo Deus que esteve com Moisés é o mesmo Deus que quer estar contigo. É tempo de te levantares e atravessar o Rio Jordão. Uma nova etapa está começando na tua vida. É tempo de recomeçar. As perdas já não podes ir buscar. O passado também já não podes ir buscar. Mas uma coisa eu quero te garantir. O presente é hoje e Deus está contigo. E aquilo que irá acontecer no teu presente hoje, irás desfrutar no teu futuro. Por isso, meus queridos, no lugar onde vocês se encontram, talvez tu te afastaste de Deus, da casa do Pai. Talvez te tenhas escondido atrás de uma máscara. Como eu estava a dizer, há momentos da nossa vida que nós não queremos estar com ninguém, não queremos falar com ninguém. E a máscara até veio facilitar. O distanciamento veio facilitar também. Não queres estar com ninguém. Mas, meus queridos, Deus é o mesmo. E Deus conhece o íntimo do nosso coração. E Deus sabe aquilo que cada um de nós precisa neste dia. Neste dia que será um novo R para a tua vida. Por isso, no lugar onde tu te encontras, se tu queres voltar à casa do Pai, talvez tu queiras restaurar relacionamentos que perdeste. Talvez queiras reencontrar alguém que tu perdeste. É tempo de restaurar. É tempo de reconstruir. É tempo de recomeçar. Coloca uma mensagem e nós iremos orar por ti. Porque o Deus que eu acredito é o mesmo Deus que teve com Moisés e é o mesmo Deus que quer estar contigo. Por isso, no lugar onde tu te encontras, fecha os teus olhos e eu vou pedir a Deus por ti, para que este tempo difícil que tu estás a atravessar, todos nós estamos atravessando tempos difíceis, mas é tempo de nós olharmos para cima. Deus estará connosco. É tempo de nós nos levantarmos. É tempo de acreditar que as promessas de Deus continuam prontas e preparadas para cada um de nós. E é tempo de nós sabermos que Deus estará connosco todos os dias por onde nós andamos. Nosso Deus, nosso Pai, eu te dou graças, Senhor, pela tua fidelidade, pela tua bondade, por aquilo que tu tens sido na nossa vida e por aquilo que tu vais continuar a ser em cada um de nós, Senhor. Damos-te graças pela tua palavra, Senhor, porque sabemos, Pai, que ela é eficaz na nossa vida. Por isso, Pai, nesta noite eu quero orar por aqueles que estão passando momentos de luto, momentos difíceis, momentos que tudo se foi quebrando ao seu redor. Eu quero orar por aqueles que se têm afastado de Ti. Eu quero orar, Pai, por aqueles que se têm afastado uns dos outros, para que hoje seja um R nas suas vidas de recomeço, de restauração. Faz assim, Pai. Eu oro por cada um, Senhor. Tu conheces o estado de cada um. E desde já, Pai, eu te agradeço, porque Tu és o mesmo ontem e serás para todo o sempre. Eu dou-te graças pela Tua palavra. Eu dou-te graças, Pai, por cada um, Senhor, que vai escutar a Tua palavra, Senhor. E eu te peço para que Tu possas visitar os seus corações. Limpa as lágrimas. Pega ao colo. Faz assim, Senhor. Eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Tudo isto, Senhor, para a Tua honra, para a Tua glória, em nome de Jesus. Se Tu concordas, diz amém no lugar que tu te encontras e coloca amém em rodapé. Meus queridos, tem sido muito bom estarmos juntos.
tem sido muito bom nós podermos ter esta oportunidade longe de vocês e chegarmos tão pertinho de vocês através dos cultos online. Mas brevemente iremos retomar os nossos cultos presenciais ao domingo. Fique atento às informações. Basta ir às plataformas da ICIR. Fique atento. Às sextas-feiras continuamos a fazer online, mas brevemente vamos reabrir os cultos presenciais só ao domingo de manhã, sem qualquer mais alguma atividade na igreja. Por isso, meus queridos, no lugar onde vocês se encontram, que a bênção de Deus, ela vos acompanhe. E não se esqueçam, domingo de manhã, nós vamos estar aqui às 10 da manhã. Que Deus ricamente possa abençoar as vossas vidas e partilhe aquilo que você recebeu aos seus amigos, à sua família, a quem você ama. Olhe, já agora, a quem também não ama, mas é o seu tempo de restaurar. Restaure, recomece. Que possa reconstruir aquilo que foi caído e possa continuar a fazer de novo. Que Deus ricamente possa abençoar e terminamos.